Sou aluna de doutorado e trabalho no Laboratório de Doenças Neurodegenerativas, no Instituto de Bioquímica Médica, lá no UFRJ. Quem quiser pode aparecer lá para conhecer a gente. E esse laboratório é liderado pelo professor Sérgio e pela professora Fernanda. E a gente tenta entender, tenta estudar sobre a doença de Alzheimer, entender os mecanismos, entender como que ela se desenvolve. E algo que é bem recente e que tem intrigado muito os pesquisadores que, nesse campo da doença de Alzheimer, é uma pergunta, né? Alzheimer, um diabetes do tipo 3, um novo tipo de diabetes? E aí eu queria que a gente fosse caminhando junto para tentar entender um pouquinho dessa questão. E para a gente começar, né, a falar um pouco de Alzheimer, a doença de Alzheimer, o paciente pode apresentar diversos sintomas, como dificuldade de comunicação, alterações comportamentais, mas o principal sintoma da doença de Alzheimer é a perda de memória, que afeta esses pacientes de uma forma tão dramática. E aqui, né, uma foto da August Dee, que foi a paciente do Dr. Aloy Alzheimer, que inicialmente descreveu essa doença. E aqui eu trouxe para vocês uma publicação que saiu mostrando um autorretrato de um artista inglês que foi acometido pela doença de Alzheimer. Ele teve o seu diagnóstico em 1995 e veio a falecer em 2007. E esse trabalho mostra a progressão da doença quando esse artista fazia o autorretrato dele, como a gente pode observar, né, essa progressão tão crítica dele perdendo as habilidades de fazer o seu autorretrato como ele fazia muito bem. E essa doença, né, ela apresenta marcadores histopatológicos, né? Aqui a gente pode observar, então, comparar um cérebro de um paciente com um estado bem avançado, bem crítico da doença de Alzheimer, com um paciente saudável, um indivíduo saudável. Se a gente observa o corte cortes do cérebro desse paciente, a gente observa uma perda, né, de volume cerebral, de volume de tecido aqui nos ventrículos. E ainda, se a gente analisa, faz uma análise histopatológica, a gente observa marcadores bem importantes da doença, que são emaranhados neurofibrilares, que são agregados intraneuronais dentro da célula, e agregados extracelulares, que são chamados placas senis ou placas amiloides. E esses marcadores são muito importantes porque eles, até o dia de hoje, mais de 100 anos já da descrição inicial da doença, são utilizados para o diagnóstico, para confirmação do diagnóstico de Alzheimer, somente pós-mortem. Uma coisa, né, que a gente nem acredita, tanto tempo depois já que se estuda a doença de Alzheimer. E se a gente for olhar, não sei se está claro a imagem aqui, mas esse é um cartoon, uma ilustração que foi publicada em 2005, mostrando novos achados, né, novos avanços da doença, o que se entende hoje. E eu esqueci de falar aqui para vocês, mas só para voltar, essa placa amiloide, essa placa senil encontrada no cérebro dos pacientes, ela apresenta um componente, a maioria dela é formada por um componente que é o peptídeo beta-amiloide. E os pesquisadores, tentando entender, então, a importância desses componentes, eles observaram que o peptídeo beta-amiloide apresenta um papel importante na toxicidade da doença, e induzia esse déficit cognitivo, a perda de memória nos pacientes. E aqui a gente tem, então, uma ilustração que mostra esse peptídeo beta-amiloide, né? Ele é um peptídeo, um pedacinho de uma proteína que ele tem uma capacidade de se agregar muito alta. E ele pode formar fibras, como se fosse um colar de pérolas, né? Fibras que são encontradas nessa placa, são agregados bem estáveis, mas esse peptídeo ele também forma agregados bem pequenininhos, são chamados agregados solúveis, que são os oligômeros. São agregados de 2 até 10 unidades desse peptídeo. E esses oligômeros, já foi mostrado que eles são capazes de se ligar nas sinapses dos neurônios, né, nos processos dos neurônios, e assim induzir sinalizações tóxicas, levando, então, à disfunção dessas células. E esse tem sido um importante fator considerado atualmente como responsável pela perda de memória na doença de Alzheimer. E é isso que a gente tenta também entender lá no nosso grupo. E, como a gente sabe, então, muitos grupos vêm estudando doença de Alzheimer porque ela é um problema de saúde pública mundial, né? As expectativas são assustadoras
para os números de pessoas que desenvolverão Alzheimer nos próximos anos. E, com isso, várias hipóteses vêm surgindo para tentar entender por que o indivíduo desenvolve Alzheimer e por que a doença de Alzheimer é uma doença de memória. E uma das hipóteses muito recentes, até acho que há uns 5 anos atrás que essa hipótese surgiu, é uma hipótese que vem correlacionando a doença de Alzheimer com o diabetes. E essa hipótese surgiu com base em estudos epidemiológicos, estudos clínicos em pacientes diabéticos, mostrando que esses pacientes apresentam um grande risco de desenvolver a doença de Alzheimer, por apresentar alguma deficiência, seja na sinalização por insulina ou na produção de insulina, né, no caso do diabetes tipo 1. Tá? E não sei se todos estão familiarizados, mas no cérebro, a sinalização por insulina, ela é muito importante. E ela é um pouco diferente, na verdade, ela é diferente da sinalização por insulina nos tecidos periféricos, como no músculo. No músculo, como a gente sabe, a sinalização por insulina é muito importante para a captação de glicose, para a glicose entrar no tecido muscular e ser usada, como o professor Antônio Galina falou, como um importante substrato energético. Já no neurônio, a sinalização por insulina, ela participa de um fenômeno muito importante, ela participa da formação de memória. A sinalização por insulina no neurônio é importante para o aprendizado, tá? E esses são trabalhos que mostram, um dos trabalhos que vem mostrando a importância da sinalização por insulina no aprendizado e na memória. E aí, como então observaram que pacientes diabéticos tinham um aumento dos níveis de desenvolver Alzheimer, estudiosos no campo de Alzheimer foram observar a sinalização por insulina no cérebro desses pacientes. E o que foi encontrado, por grupos há uns 4 anos atrás, é que os pacientes com Alzheimer apresentam uma disfunção da sinalização por insulina. Eles apresentam uma diminuição de componentes importantes, como, por exemplo, o receptor de insulina no cérebro. E por isso, essa pesquisadora, Suzane Delamonte, ela foi bem audaciosa e ela foi a primeira pesquisadora, então, a sugerir a doença de Alzheimer como um novo tipo de diabetes, um diabetes do tipo 3. Só que, embora isso tenha sido observado no cérebro de pacientes, não se sabia muito bem os mecanismos, como que isso acontecia, na verdade, na célula, de uma forma, analisando bem, de uma forma celular e molecular. E por isso existia essa pergunta, então, se o paciente tem essa deficiência, como que essa resistência, como que essa disfunção da sinalização por insulina se desenvolve no cérebro com Alzheimer? E aí a gente entra um pouquinho, agora analisando, então, vou mostrar para vocês experimentos que a gente fez no nosso grupo, mostrando, não sei se está dando para vocês verem direitinho, a gente, então, parte para análise experimental, utilizando culturas de neurônio, culturas que são... culturas é um modelo in vitro. Essas culturas desses neurônios são mantidas no laboratório e a gente analisa a sinalização por insulina nessas células. E como eu falei para vocês, a gente vai observar o impacto daquelas moléculas que são tóxicas, dos oligômeros de beta, nessas células. E qual o impacto dessa molécula, dessa neurotoxina, na sinalização por insulina nos neurônios. E olha o que a gente observou. Quando a gente cultivava as células com aqueles oligômeros de beta que são capazes de induzir uma disfunção no neurônio, a gente via que ele removia totalmente, ou quase totalmente, os receptores de insulina das células. Os oligômeros, então, estavam induzindo uma disfunção dos receptores de insulina nesses neurônios. Como a gente sabe, a sinalização é importante para a memória. Então, será, então, que isso estaria prejudicada? Essa sinalização por insulina estaria prejudicada? E a gente, então, segue investigando, mas eu trouxe aqui para mostrar de uma forma para vocês entenderem bem como que a gente entendeu esse resultado. Aqui, então, a gente teria, uma membrana celular, como se fosse a membrana do neurônio. Aqui, em verde, a gente tem os receptores de insulina e a insulina. Quando a insulina se liga nos seus receptores, ela, então, induz a sua cascata de sinalização e isso favorece, então, a formação de memória. Mas, se a gente tem um aumento, uma ligação exacerbada, desses oligômeros de beta que a gente vê aqui, esses monstrinhos, esses carinhas feios, se ligando, então, nas membranas, o que eles induzem? Eles induzem a remoção dos receptores de insulina das células. E, com isso,
a insulina não consegue se ligar e a memória fica prejudicada, ela não consegue ser formada, ok? Então, o que a gente foi entender no nosso grupo? Se a gente for olhar, né, a sinalização por insulina, ela é altamente complexa. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa forma, essa ilustração bem simples, onde a gente vê a insulina se ligando no seu receptor e ela ativa uma proteína muito importante, que é chamado substrato do receptor de insulina. E quando ela ativa, ela fosforila essa proteína em resíduos ativadores, e com isso a cascata abaixo segue e a sinalização funciona formando a memória. Mas se a gente encontra uma situação de estresse celular, onde a célula está sofrendo, essa proteína ela é transformada em uma forma inibitória, e isso bloqueia a ação da insulina. E a gente foi ver, então, será que essas neurotoxinas, os oligômeros, estão inibindo essa proteína também? E o que a gente viu foi que sim, que quando a gente incuba, mais uma vez, as células com os oligômeros de beta, a gente via que essa modificação inibitória ela era aumentada em comparação com células controle. E ainda, quando a gente incubava com essas neurotoxinas, aquela fosforilação ativadora diminuía. Então, essas neurotoxinas também estão inibindo essa importante proteína da via, mas dentro da célula agora. Tá? E a gente foi tentar entender, né, como que estava no cérebro do paciente. A gente viu que pacientes com Alzheimer também apresentavam um aumento dessa fosforilação, dessa modificação inibitória, mostrando, então, que no cérebro de pacientes a sinalização também se encontra inibida, né? Mostrando uma relevância para o estudo da doença. E aí a gente partiu para um modelo mais complexo, a gente foi observar, né, em um modelo de macacos, colaboração com o professor do Canadá, professor Doug Munhoz, e o Jordano e a Letícia também ajudaram a gente, são 2 alunos de doutorado do laboratório. A gente injetou aquelas moléculas, né, os oligômeros, no cérebro desses macacos e foi observar se no cérebro desses animais apresentaria, então, a inibição da sinalização por insulina induzida por essas neurotoxinas. E o que a gente viu foi que sim. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a gente tem um animal controle e 3 animais que receberam as injeções dos oligômeros apresentaram, tá, um aumento dessa modificação inibitória induzido por aquelas neurotoxinas, pelos oligômeros, mostrando, então, que essas neurotoxinas elas eram capazes de inibir a sinalização por insulina, né, em modelos de estudos como in vitro e in vivo, e também era encontrada essa modificação no cérebro de pacientes. E aí a gente foi entender, mas por que tem a ver isso com diabetes? Se a gente for olhar, né, agora vou tentar passar isso de uma forma um pouco mais simples, quando a gente olha no músculo do paciente diabético, o paciente que tem resistência à insulina, ele apresenta uma ativação de uma via inflamatória. Essa via ela é ativada por uma molécula chamada TNF-alfa, que ativa proteínas de estresse celular, e essa proteína, chamada JNK, ela inibe aquela proteína importante da sinalização por insulina. E esse é um ponto muito importante para induzir resistência à insulina em pacientes diabéticos. É um ponto central. E a gente pensou, será então que isso está acontecendo no nosso modelo? E a gente, para isso, né, utilizou algumas abordagens farmacológicas, né, como o inibidor daquela proteína, da JNK, e uma outra molécula que bloqueia o TNF-alfa. Mas vou passar aqui rapidamente, mas só para a gente entender, quando eu observo, então, as células tratadas com aquelas neurotoxinas, eu vejo um aumento daquela modificação inibitória, e se eu bloqueio aquelas proteínas de estresse, esse aumento não acontece, mostrando, então, que esse mecanismo que foi observado no tecido, que é observado no tecido de pacientes, né, no tecido periférico de pacientes com diabetes, a gente também viu no neurônio. Por isso, então, seria uma forma diferente de induzir, de apresentar essa resistência à insulina, porque aqui, esses neurônios foram expostos àquelas neurotoxinas da doença de Alzheimer, os oligômeros de beta. Ok? E aí a gente pensou, tá, então como a gente poderia tentar prevenir isso, né? Vamos pensar numa forma de terapia. E o que a gente observou foi que um composto chamado exendina 4, que recebe o nome, né? Ele ativa um receptor, né, chamado
peptídeo semelhante ao glucagon-like peptide 1 receptor. Esse peptídeo, quando ele ativa esse receptor, ele ativa a sinalização por insulina dentro da célula. E se vocês lembram do que eu falei inicialmente, o paciente com Alzheimer, ele tem a perda dos seus receptores de insulina, que, como a gente viu, é importante para a formação de memória. Então, será que eu posso estimular essa sinalização, importante para a memória, por um caminho alternativo? E a gente pensou por estimular por esse receptor. E quando a gente fez isso, a gente observou uma proteção contra esses efeitos tóxicos. E o que eu trouxe para mostrar para vocês foi que, além de proteger contra esses efeitos tóxicos, a estimulação da sinalização por insulina também foi importante para melhorar a cognição em modelos de Alzheimer. E aí eu trouxe para vocês aqui, esse composto, ele está presente em um medicamento que é atualmente utilizado no tratamento de pacientes com diabetes, e a gente foi observar se ele também apresentaria um efeito como terapia em modelos de estudo de Alzheimer. E o que a gente fez, então, foi experimentos comportamentais, né? E nesses experimentos, então, a gente foi ver se esse composto seria capaz de prevenir, né, um déficit cognitivo induzido por essas neurotoxinas, pelos oligômeros. E, para isso, o que a gente fez? A gente fez um teste chamado labirinto aquático de Morris, né? Nesse teste, a gente, então, tem uma piscina, uma piscina que tem, né, quatro saídas, né? E nessa piscina a gente, então, coloca um animalzinho transgênico para a doença de Alzheimer, e esse animal, ele nada nessa piscina até ele encontrar uma plataforma que é posicionada em um dos quadrantes dessa piscina. E esse animal é treinado para aprender onde se encontra essa plataforma. E aqui tem uma fotinha, né? Na verdade, é um ratinho, olha. Ele está ali sobre a plataforma nessa piscina. Ele aprendeu onde se encontra essa plataforma. A gente, então, para testar se ele aprendeu, a gente retira essa plataforma e analisa quanto tempo esse animalzinho vai gastar procurando essa plataforma no quadrante que ela se encontrava. Isso, então, seria uma forma de observar se esse animal aprendeu a tarefa. Então, a gente, para fazer, então, uma análise de memória, a gente pegou animais transgênicos para a doença, né, de Alzheimer, tratou esses animais com esse composto utilizado no tratamento de diabetes, e o que a gente observou foi que os animais tratados, eles gastaram muito mais tempo naquela plataforma, naquele quadrante onde estava a plataforma, em comparação com os animais que não receberam tratamento, mostrando, então, que esse estímulo da sinalização por insulina nesses animais foi muito importante para a melhora cognitiva. E, por isso, então, esse composto ele vem sendo utilizado atualmente, inclusive, em testes, já se encontra em testes clínicos em pacientes com a doença. Tá? E aí, então, só para ilustrar, aqui a gente tem, então, uma outra forma, né, de um labirinto, e o que eu queria passar a mensagem para vocês? Que um animalzinho que possivelmente ele tem a doença, que ele é transgênico para a doença, ele vai apresentar um processo de disfunção neuronal, vai apresentar uma situação de inibição da sinalização por insulina no cérebro, e ele não consegue desenvolver uma tarefa, ele não consegue aprender, a memória dele se encontra prejudicada. E se a gente pega um animalzinho e trata com compostos, inclusive utilizados no tratamento de diabetes, esse animal ele melhora o aprendizado, melhora a memória, o neurônio dele fica mais saudável e ele consegue, no final, cumprir a tarefa. E o que eu queria trazer para vocês aqui, né, é que esses achados recentes vêm mostrando, então, que pacientes com Alzheimer eles apresentam essa resistência à insulina cerebral. E que essa resistência à insulina, ela tem um ponto muito em comum, um mecanismo de desenvolvimento de disparo dessa resistência à insulina é muito parecido com o que é observado no músculo, né? No tecido periférico de pacientes diabéticos. E como a gente falou que a insulina ela é tão importante para a formação de memória, o que a gente pode pensar é que uma disfunção nessa sinalização cerebral desses pacientes pode ter uma participação muito importante para a perda de memória, que é o principal sintoma dessa doença. E aí, para responder, então, a nossa pergunta inicial, o Alzheimer é um diabetes do tipo 3? Até hoje, eu não poderia dizer para vocês que sim, porque realmente a gente continua estudando, não só o nosso grupo, mas diversos grupos, né, no mundo, vem buscando entender melhor a doença de Alzheimer e o papel da sinalização de insulina
para a patogênese da doença. Mas eu posso dizer que o que as evidências mostram é que, sim, essa disfunção na sinalização por insulina contribui bastante para a perda de memória, para o declínio cognitivo desses pacientes. E até pode parecer um pouco desnecessário, mas eu gosto sempre de falar que essa pergunta e esses achados ainda são muito recentes, muitos estudos ainda são necessários e, por isso, a gente sempre fala, então, se eu fizer um tratamento agora com remédio de diabetes, será que eu vou evitar de desenvolver Alzheimer? Não, isso tudo é muito recente, muito perigoso, inclusive. Eu gosto sempre de falar sobre isso, que a gente espera por mais resultados que confirmem realmente a associação dessas duas doenças. E para que, né, que a gente tenta entender isso tudo no final? Aqui eu trouxe, né, o porquê da gente entender como se desenvolve a doença de Alzheimer, e essa é uma foto que saiu no relatório anual da Associação Americana de Alzheimer, que mostra, né, a história desse casal, né, Len e Beth. Eles são casados por 63 anos, eles moram no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E esse senhor, ele escreveu algo que eu achei muito bonito, que ele fala que ele deixou tudo na casa dele como a esposa dele deixava. Ele não mudou nada. E que ele sabe que ela está... Por mais que ele a veja ali do lado dele, que ele tenha a presença dela, ele sabe que ele já perdeu, que ela não está mais ali, que ela não vai voltar. E que ele daria a medalha de bronze dele, né? Daria a medalha de honra que eles têm. Tudo que ele tem de mais valor, ele daria se um dia a gente pudesse trazer a esposa dele de volta. Eu acho que essa é o pensamento, né? É a esperança que muitas famílias que têm um paciente com Alzheimer, que sabem como é doloroso, como é complicado conviver com esse tipo de paciente. E, por mais que a gente trabalhe com pesquisa bem básica, com culturas de célula in vitro, animais, a gente sabe que, no final, a gente quer contribuir para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para realmente trazer essas pessoas de volta para os seus familiares e que um dia a gente possa encontrar uma terapia bem eficaz para melhorar a situação desses pacientes. E aqui, mais uma vez, eu queria agradecer a equipe do Reabilitarte, né? Agradecer as pessoas que estão envolvidas no grupo, tem outras, pessoal do laboratório e as agências que suportam a gente lá financeiramente. E eu queria agradecer pela atenção de vocês e ficarei feliz em responder as perguntas. Obrigada. Obrigada.